7h11. Repita. 7h11. A gente vai continuar falando disso, porque justamente esse caso da variante africana aí, a tal da Omicron, traz de volta para o debate aqui a questão do passaporte sanitário. E o deputado federal paranaense Luciano Dutti, ele apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados que prevê comprovação de vacinação contra a Covid-19 para entrar no Brasil, tanto de brasileiros que estão no exterior para retornar ou de gente que vem visitar o país. E isso levanta aqui uma série de questões, né? A gente já falou sobre essa possibilidade aí da obrigatoriedade do passaporte sanitário e isso causa muita divergência, muita gente concorda, muita gente discorda. Até o momento não há decretos ou medidas estaduais específicas sobre o tema, mas existem projetos de lei tanto a favor quanto contra tramitando por aí. E aí, dentro desse tema, será realizada uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Maringá. A iniciativa é da vereadora Cris Lauer, do PSC, que contará com a presença de médicos e cientistas, mas é o seguinte, é uma audiência pública só para apresentar o ponto de vista contrário. Por quê? Porque a vereadora discorda da obrigatoriedade do passaporte sanitário, ela já tinha demonstrado até descrença, porque ela só tomou a primeira dose da vacina. Então, tem agora em Maringá uma audiência pública para tratar desse tema, Aguinaldo, passaporte sanitário, e voltou à baila por conta da Omicron. Ou eu estou errado? É interessante qualquer tipo de audiência que chama para discussão, né? Mas ali pelo perfil de todos os envolvidos, é só um lado, né? Eu não sei se será bem aceito alguém que for contrário a essa não implantação do passaporte. Mas é válido, né? Acho que é válida a discussão. Agora não sei se vai levar a alguma coisa. Uma ata dessa audiência, se ela vai ter alguma validade, né, na municipalidade, no estado e no país. Mas vale pela discussão, enfim, para trazer o assunto à tona, né? Mas seria interessante. Mas não tem discussão, tem? Se todo mundo fala a mesma língua. língua. Interessante convidar pessoas também que são a favor do passaporte para ter a discussão em bom nível. Luiz Neto. Natural, né, Paulo? Cada um quem tem seu jeito seu ponto de vista quer defender seu ponto de vista, né? Então vai chamar as pessoas que geralmente concordam, né? A questão não é promover o debate. Mas vamos aguardar aí, É interessante, né, esse tipo de debate, ouvir as opiniões, né? Vai ter muita gente que vai convergir, que vai discordar, e isso é democracia. Professor Vila. Debate é uma coisa, monólogo é outra. E creio que está-se frente aí a um convite muito formalizado para a defesa de uma única posição. É só um monólogo e falam todos aqueles que já estão de acordo. Debate é bem diferente. Kim Rafael. Eu acho que não vai ser assim um lado só ser ouvido. Acho que como é uma audiência pública, acho que pode se manifestar quem quiser. Ela não vai restringir pessoas que têm um posicionamento contrário do sentido da existência, né, propriamente dita, dessa audiência. Então eu acho que tem que abrir, inclusive, né, mais possibilidades e também divulgação para que essa audiência pública seja discutida, já que é uma audiência pública, com todas as pessoas contrárias e também favoráveis a esse passaporte. Mas eu digo uma coisa, passaporte, não tem como exigir um passaporte sanitário, sendo que não estamos 100% imunizados com as vacinas. Pamela Bussolini. Paulo, esse assunto é um assunto muito denso, né? Muito polêmico, difícil de lidar, porque existem muitos pontos de vista, muitas crenças, né, envolvidas. Mas eu concordo com o Kim, eu espero que, como é uma audiência pública, que muitas pessoas sejam ouvidas, muitos lados sejam ouvidos, porque eu acho que é assim que a gente consegue chegar nas soluções, no meio termo, né? Eu já falei aqui que eu sou contra a exigibilidade aí da vacinação como uma decisão geral, mas quem sabe possa ser pedido o passaporte para grandes eventos, por exemplo. Eu sou contra você demitir um funcionário por ele não ter tomado a vacina, mas para ele frequentar eventos, festas, então locais que vão ter grandes aglomerações, quem sabe, né, nessas audiências, nesses debates, a gente possa chegar no meio termo para ir saindo dessa crise que a gente enfrenta, né? Mas, Pamela, esse não é um debate. A própria vereadora já disse que ela
Tá as aqui, tá pessoas de escrito. entrar? Quem pensa Tá do escrito contrário? perfeitamente. Diz, apresentar o contraponto à exigência do passaporte. Ou seja, todos que vão falar são contra o passaporte. Mas eu lhe Mas digo o uma coisa cidadão super que grave. está lá, Esta o semana cidadão eu pode subi se no Uber, manifestar. usei várias vezes Uber. E o motorista, no meio do caminho, disse, eu não sou contra a vacina. Disse, como? Disse, eu tomei só uma e não tomo mais. O senhor, então, não está vacinado? Não, não estou. Aí você pergunta, mas peraí, para, obrigado, paga o valor e sai do carro. Mas como uma empresa Uber, no qual tem um sujeito e tem uma regra, você não pode Mas- se sentar do lado Mas do o senhor motorista. não está vacinado? Mas Eu estar estou vacinado, vacinado, mas porque o sujeito que não é presta um certeza de não serviço, pegar o que vírus. presta um serviço, Não que é presta um certeza. serviço, não está fazendo E com a outra? devida precaução e com a devida mas vacina. voltando, O professor, fato de eu quem tá estar na vacinado audiência, o não cidadão significa que que eu entra na não audiência, possa ser ele pode contaminado. se manifestar. Então essa questão É isso que a gente está importante. falando. Ela não proibiu Claro. a pessoa que pensa diferente de Mas acessar. quando você convida acessar- para um debate onde a versão Pamela, já deixa a está Pamela posta, concluir, mas- professor. Depois eu Desculpa, dou réplica, desculpa. vai lá. Não, eu acho assim que são promovidos muitos debates. O tema é uma coisa, né? O tema proposto é uma coisa e a inexistência de pessoas ali para debater é outra. Então ela está colocando o tema contra o passaporte, mas nada impede que pessoas que são a favor do passaporte estejam lá e se manifestem. Então a gente só precisa estabelecer aí essa diferença. Será que vão dar fala para quem for contrário? Lá. Mas Não, nada, é nada mais uma natural. pergunta. deixar É uma mesmo. pergunta. É audiência pública. É uma pergunta. uma Mas será que audiência eles pública. vão dar fala? É nada mais natural. A plateia Não tem sei se é direito à natural. Eu manifestação, não sei se é Paulo. natural. A Paulo, gente só vai saber isso se é não natural. for- Neto, se a gente isso só não- vai saber se é natural depois. Se isso não for... se isso não acontecer, vai fora dos padrões das audiências públicas e a gente pode criticar. Até não ter acontecido, a gente não pode ficar nessa questão Nem elogiar fantasiosa, falar... Não, Eu só sei depois se acontecer. Eu não elogiei Não, no não, momento não, aqui. não. Eu disse que você disse que é Ah, natural sim. dar Mas fala. é- Eu mas falei era só Neto, depois. agora, se Neto, se estamos com os acontecer- fatos. Quais são os fatos? Professor, O convite professor, já disse mas isso. ela, Então ela é tem um o fato direito de convidar quem inquestionável. ela quiser Paulo. para fazer. Se depois acontecer alguma coisa que passe do natural, que não seja natural, como em toda audiência que as pessoas têm direito à manifestação, se o senhor quiser dar a opinião que o senhor deu aqui, o senhor pode ir lá, vai ter um microfone disponível para todo mundo Eu falar. vou naquela É audiência natural. só para É lhe natural. mostrar Agora, qual é a posição que há dentro. excelente, excelente. Agora, se não acontecer Eu vou isso, fazer um desafio. O senhor vai na professor, audiência? Vamos. O se senhor não vai pedir acontecer a isso, palavra? Aí eu vou falar aqui. Geralmente diz vocês assim, estavam certos. A exposição dos argumentos contrários a essa restrição do passaporte. Então, você já de partida não Aonde que tem tá escrito chance isso de aí? expor. Está escrito aqui. Aonde? Está aqui. Tá, mas tá aqui, mas tá Mas onde? o senhor tem o direito de Vereadora Cris coordena audiência na Câmara sobre Ó, passaporte. eu tenho aqui o fato eu tenho Maringá. um fly aqui, não sei como é que se chama, mas Vai. da própria vereadora aqui, Fala. audiência pública, quinta-feira, dia 2 do 12, às 14 horas, às 17 horas, tema passaporte sanitário e participações confirmadas. Tem 10 pessoas aqui. Agora, claro, se essas 10 pessoas, efetivamente, elas são apenas contra, né, é claro que não existe aí uma questão mais de pluralidade de ideia. Podia colocar 5 a favor, 5 contra? Beleza, podia. Para ter um debate mais democrático, com todas as duas ideias, para demonstrar para o público, já que é uma audiência pública, efetivamente o que deve ser implantado, o que não deve ser implantado na obrigatoriedade, ok. Eu acho, então, que deveria sim, talvez, colocar pessoas convidadas, inclusive nesse fly, para identificar quem é contra e quem é a favor. Fala, Agora o que Neto. me E no preocupa- fly, Pera, e uma no coisa que fly me dela, o preocupa tema tá muitíssimo. aberto, né? Há uma O tema questão que- passaporte Eu não vou entrar no... sanitário, Eu não tá vou nem- entrar Há uma eu não- questão eu não que me quero não, entrar pera preocupa aí. no muitíssimo Pera um pouquinho, todo quando mundo. se utiliza Professor a infraestrutura. Calma aí, todo mundo. Ô, Fernando Tupan, fala pra mim uma coisa. Fugindo só um segundo aqui dessa história da audiência pública em Maringá. O Luciano Dutti, ele tá errado quando ele vem com um projeto desse pra segurar? Porque a gente já não aprendeu que com poucos casos, se a gente dá uma seguradinha no aeroporto, colocar o passaportezinho, a gente segura aí essa variante, depois de 2 anos convivendo com esse trem, a gente já não sabe mais ou menos qual a medida? Paulo Caetano, Luciano Dutti está totalmente errado com essa história de passaporte. A discussão hoje no Brasil não tem que ser o passaporte sanitário, que isso a gente já superou. Sabe por quê, Paulo Caetano? Essa semana o FDA americano vai liberar em regime emergencial o uso de pílula. Se você teve contato com qualquer pessoa
que tenha tido ou tenha Covid, você toma a pílula e acabou. Então, quer dizer o quê? Nós temos que discutir que nós precisamos disso também, aprovar emergencialmente isso. E vou te falar uma coisa, a Pfizer, nas próximas semanas, também promete colocar no mercado. Nós temos que discutir, Paulo Caetano, coisas assim. Hoje, por exemplo, o professor ali falando que só terão pessoas falando sobre que são contrárias à vacinação. Eu acho que não é esse o termo, eu sou contrário. A gente é contrário, por quê? A gente sabe, algumas pessoas deixaram de tomar vacina porque a vacina, ao mesmo tempo que mata, que vai combater esse vírus, sabe o que ele faz, Paulo Caetano? Ela destrói o corpo e o próprio tratamento. Sabe por quê? Ontem eu até publiquei no blog do Tupã lá um artigo de um professor americano, ele explicando os motivos que estão se tentando hoje e que ele está tentando, que é a vacinação reversa. Por exemplo, hoje o que acontece com essa vacina? A vacina ataca, por engano, as proteínas, as células e os órgãos do próprio corpo. E essas condições não apenas fazem o corpo atacar a si mesmo, mas também podem destruir os medicamentos destinados a tratá-las. Então, a gente tem muitos casos, após a vacinação, houve um aumento de casos fatais, segundo alguns especialistas aí que eu consulto devido a eu falar todo dia sobre a Covid. Então, o que está acontecendo? Essa vacinação reversa, ela identifica e ignora aquelas proteínas e ataca somente o que precisa ser atacado. Porque você sabe, se você toma certos remédios, depois de 10, 20 anos, o pâncreas não aguenta e o que acontece? Você vai embora. Então, nós temos que pensar como uma nova maneira de se tratar, não é apenas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sem pensar nas consequências, Paulo Caetano.